A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa tarde. Eu me chamo Pastora Eliene, quero contar um pouco da minha trajetória para você, né? Antes de eu chegar a ser hoje esta mulher de Deus, eu tive um processo de libertação. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui abençoada. Eu falo que eu fui abençoada porque na minha trajetória, a minha família, a minha mãe, ela veio do berço de evangelho. Minha mãe é evangélica, mas eu sempre tive minha mãe para sempre estar ali dando direção para nós, só que nós nunca queríamos ouvir. Nós nunca queríamos abrir o coração, porque primeiramente eu fui uma pessoa que não fui criada com ela, eu fui criada com os parentes. E quando eu retornei, que eu voltei a morar com meus pais, e aí eu fui tendo aquela trajetória de estar com eles. E ali a minha mãe sempre falava de Jesus para nós. Só que eu tive aquele momento de rebeldia. Sempre tem alguém, né, da família que tem este momento de rebeldia. E eu era essa pessoa, com 14 anos, por não ter o amor dos pais, eu me tornei uma pessoa rebelde. Rebelde em qual sentido? Eu deixei o inimigo me levar para o outro lado. Eu sou filha de evangélica, mas para mim era melhor fazer coisas que não agradavam meus pais. Mas nessa trajetória, o inimigo todas as vezes tentava fazer algo na minha vida. Quando uma vez eu estava no lugar, a primeira vez que eu vi o inimigo, gente, primeira vez que eu conheci o inimigo da nossa alma. Eu estava num lugar, fui trabalhar numa roça, e naquela época eu era uma menina muito vaidosa, eu andava quase pelada, bebia coisas do mundo, andava de unha grande, vestia roupas decotadas, só que eu era mulher muito devassa, mas eu era mulher muito respeitadora. Eu não deixava ali o homem ficar ali, eu tinha o meu respeito. E ali eu estava trabalhando naquele lugar, e um dia de noite eu fui deitar. Eu tinha um lugar deitada lá, e eu cozinhava para essas pessoas. Quando deu 3 horas da manhã, que eu cheguei da festa, eu tinha ido para a festa, e eu cheguei da festa. Quando eu cheguei da festa, eu cheguei tomada, estava meio tomada, só que eu estava com a consciência. E deitei. Quando eu deitei, eu meio apagada, eu senti aquele demônio do chifre grande, dos olhos vermelhos, vindo me sufocar, tentando me enforcar ali naquele momento. E ali eu tentava gritar, tentava pegar ele, e eu não pegava. E ele falava assim, eu vou te matar, porque tu vai atrapalhar os meus planos. Olha o tanto que as coisas no mundo espiritual é verdadeira, gente. Ele próprio falou isso para mim. Eu tinha apenas 18 anos naquela época. E ele falou para mim, eu tenho que te matar porque você vai atrapalhar os meus planos. Aquilo ali, eu tentava gritar e não conseguia. Eu estava perdendo fôlego quando tinha um servo ali conosco, um homem de Deus. Para você ver o cuidado de Deus na nossa vida. Tinha um servo no meio nosso lá. E ele tocou na rede. Quando ele tocou na minha rede, eu acordei e voltei assim. Ele disse que viu com a mão batendo assim, disse que deu naquela guerra, ele se assustou. E eu falei para ele, obrigado, porque você me salvou. Tinha uma coisa em cima de mim, tentando me matar e dizer que tinha que me matar, porque eu ia estragar os planos dele. E era uma coisa de chifre dos olhos vermelhos. E ele falou assim, isso era Satanás. Isso eu peguei na sua rede, porque eu vi vocês debatendo. Falei para ele, eu ia morrer naquele dia. A partir dali, eu continuei presa, eu continuei do mesmo jeito. Eu não queria enxergar o que Deus tinha para mim. Foi a primeira vez que o inimigo apareceu para mim. E aí, minha mãe sempre falava, minha filha, um dia tu vai ser uma grande mulher de Deus. Olha, gente, eu não esqueço como hoje, quantas vezes a minha mãe própria cantava hino dentro de casa, falava que nós ia servir a Deus, falava que Deus ia mudar a nossa vida. E hoje, para a glória de Deus, estou aqui, nessa trajetória. Cheguei, casei, tive meus filhos,
Passei momentos de tribulações com o pai dos meus filhos. Vivi 8 anos tribulada com o pai dos meus filhos. Tenho 2 filhos, não tive, tenho 2 filhos. E eu vivi um casamento que não era de Deus. Um casamento de tribulação. Eu era uma mulher que eu não era normal. Uma mulher que saía, que se fosse possível, ela matava. Quantas vezes eu tentei tirar a vida de alguém. Por quê? Porque eu não era normal, eu era cheia de demônios. Eu andava igual uma piriguete. Eu andava do jeito que o diabo gostava. Ele tentou me matar e não conseguiu. Mas ele me usava para as coisas que não agradavam a minha mãe. E ali eu vivi 8 anos com o pai dos meus filhos. De um dia, acabou o amor, eu não senti mais nada. Eu lembro que eu olhava para a televisão, era interessante, gente, eu via os prédios de Goiânia através da televisão. E eu falava assim, ó, um dia eu vou para este lugar. Falava assim com intenção assim, de quem, né? Eu falava, um dia eu vou pisar neste lugar. Quando foi um dia, uma amiga minha foi embora para Goiânia. Eu estava casada com o pai dos meus filhos. E ela veio embora para Goiânia. E eu continuei tendo contato com ela. E um dia ela virou e falou assim, ó, Eliane, aqui é tão bom. E eu falei assim, um dia, quem sabe, eu vou aí. E eu separei do pai dos meus filhos. Retornei para a casa dos meus pais. Meu pai me humilhou. Meu pai não aceitou. Meu pai tinha um dilema. Quem casa, quer casa. Mas eu não tinha futuro nenhum com o pai dos meus filhos. Eu não tinha casa, eu não tinha nada. Eu vivia igual aqueles peregrinos, para cima e para baixo. Eu separei dele, minha filha tinha 3 anos. O meu bebê, que hoje tem 19 anos, tinha 9 meses. E eu separei, meu pai não aceitou. Eu entreguei meu filho para a minha sogra, que hoje ela está na glória. Ela criou meu filho. Eu fiquei trabalhando com a minha filha. E determinei, meu pai aceitou eu retornar, mas com uma condição, só podia retornar com um filho. Eu retornei com a minha menina. E um dia eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou me embora para Goiânia. Minha mãe ficou desesperada, falou, minha filha, é cidade grande, tu não conhece, o que tu vai fazer naquela cidade? Eu vi minha mãe tão preocupada. E eu falei, mãe, eu vou embora, eu não aguento mais. E eu fui embora para Goiânia. Entrei, caminhão e ó, fui embora. Chegando aqui em Goiânia, foi aí que eu fui mais humilhada neste lugar. Foi o lugar que eu fui mais humilhada, fui roubada. E eu entrei na casa dessa minha amiga me chamou para morar com ela. A gente passou um tempo junto. E aí começou a minha lida. Ela começou a me desprezar. Ela começou a me jogar, assim, não querer mais. Aí eu arrumei um emprego, um cadeirante como é que fala? Dessas empresas, contrata-se babá. Entrei no jornal, ele estava lá. E eu falei para ele, ó, eu não tenho referência, eu não tenho nada, minha carteira não é assinada. Ele disse, não, nós vamos dar um jeito. Aí ele me acudiu, me levou para uma cidade, que eu esqueci o nome da cidade, lá para a casa dele. Eu comecei a empurrar a cadeira dele. Eu tinha um dinheiro, que eu tinha vendido umas coisas que eu tinha, eu guardei. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho um dinheiro aqui para me manter. Ele falou assim, me empresta aí que eu quero comprar um CD pirata, eu vou te colocar no terminal e você vai vender CD pirata. E eu fui. Quando eu estava vendendo esse CD pirata, chegou alguém para mim e falou assim, ó, cuidado, que aqui tem um rato. Eu não sabia o que era isso. Falei, o que é isso? Ele falou assim, a polícia, que vem rato para tudo. Leva tudo. E eu falei assim, nossa, pois eu não vou vender CD não, porque eu não quero ser presa, eu não vim para ser presa. E na época, eu deixei a minha filha com a minha mãe, eu vim sozinha. A minha filha ficou. E eu tinha emprestado dinheiro para ele. A gente foi em Brasília, a primeira vez que eu conheci Brasília foi ele que me levou. E aí, quando ele me levou, ele pegou meu dinheiro, comprou o CD pirata, e falou assim, ó, você vai vender CD agora para mim, enquanto não aparece emprego para você. E eu falei, tudo bem. Eu comecei a vender esse CD. Aí eu falava para ele todo dia, que dia que você vai me devolver meu dinheiro? Ele falou assim, não, calma, eu vou tirar de cima disso aí. E aí eu peguei e falei, então tá. Quando foi um dia, a polícia veio.
lá no Terminal Bandeira. Eu saí correndo e deixei todos os CD para trás. E fiquei num banco, escondido. Quando ele voltou, ele não me encontrou. Ele pegou e foi embora e me abandonou naquele lugar. Quando foi aí que eu conheci uma menina, o nome dela é Rosiane. E ela falou assim, o que foi? Eu estava chorando muito. Ela falou, o que foi? Eu falei para ela, eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro. Desde quando eu cheguei aqui, as pessoas me abandonou. E ela falou assim, se tu quiser, eu te levo para minha casa. Foi a primeira pessoa que Deus colocou no meu caminho, que não me conhecia, abriu as portas da casa dela. E eu fui. E ela arrumou um emprego para mim de babá. E eu comecei a trabalhar de babá. Comecei a morar com ela e a filha dela. E a gente começou a viver uma vida mundana, vou pôr assim. Mundana como? A gente começou a ir para as festas, para as baladas. Começou a viver aquilo que Satanás queria. Muitas vezes, Deus ele te ajuda, mas muitas vezes você tem que tomar cuidado. O diabo também quer dar direção para você. E ele deu essa direção. E nós vivemos ali, nós duas, nas farras, nas folias. Eu bancava minha filha lá na minha mãe, eu mandava o dinheiro, bancava ela ali. Ajudava a minha mãe. Só que também eu vivia em folia. Eu vivia do jeito que o diabo gostava. Menina, o setor Pedro do Vico era o lugar mais pequeno para nós duas. Eu digo por isso que hoje nós temos que fazer tudo para Cristo, porque eu ia para o trabalho bêbada, eu voltava do serviço, eu sentava numa mesa de um bar e bebia, ó. E saía 3, 4, 6 da manhã, chegava lá, nós duas só banhava e ia para o serviço. Eu era uma pessoa que não olhava para nada, eu era uma pessoa que só queria saber de farra, de folia, não tinha hora não. Se ligasse e falasse assim, ó, vamos para tal lugar, eu estava ali, ó. Saía do serviço e ó, festa, folia. Até que um dia deu ruim. Um dia nós começamos a brigar, nós duas, e não deu mais certo. Porque ela tinha botado outra pessoa dentro da casa, a amiga dela, e a amiga dela começou a fazer a cabeça. E ela falou, Eliane, você vai ter que arrumar um lugar para você. Não dá mais certo. Dali, eu aluguei um lugar para mim. Começou a trajetória de viver sozinha. Busquei minha filha. Minha mãe falou assim, ó, vem buscar a tua filha que não dá mais certo. E eu comecei a viver dentro de Goiás, eu e minha filha. Logo após, busquei meu irmão. Meu irmão começou a morar mais eu. Começou uma trajetória de nós viver brigando, tendo contenda. Não dava certo, ele bebia muito. Eu não via ele não ajudava a bancar a casa. E nós começamos a viver uma vida de inferno, nós dois, né? Ele morava comigo, mas não dava certo. Nós brigávamos muito. E a gente separou. Ele arrumou a mãe dos filhos dele, né? Ele conheceu na festa lá, a mãe dos filhos dele. E aí ele casou, ele foi viver a vida dele. E eu continuei rompendo. Até um certo dia, eu mudei de emprego. Eu fui para outro emprego. E aí, nesse emprego, eu conheci a minha sogra. Hoje, ela é minha sogra. E nesse emprego eu morava. A minha filha ficava mais só fora e eu morava. E aí, eu peguei e conheci a minha sogra. E aí a minha sogra começou a trabalhar, tirar, as férias da empregada. A empregada conhecia ela, elas moravam em Senador Canedo as duas, e aí ela conheceu ela, e nós começamos a conversar, e ela começou a falar do filho dela. Ah, eu tenho um filho que gosta de mulher mais de idade. Na época eu tinha uns 27 anos, eu era 26. E ela falava muito desse filho dela. E ela falava que o filho dela era um filho muito bom, um filho que gostava de mulher mais madura, não gostava de menina mais nova. E eu falei, não, mas eu não estou querendo, eu estou bem, né? Eu estou rompendo sozinha. Beleza, aí o tempo se passou, 1 ano, eu não via ela. 1 ano que eu não via ela, tinha sumido.
Aí eu fui um dia, esta menina que trabalhava junto comigo, morava em Senador Canedo. Ela pegou e falou assim, Eliene, vamos para a festa? Vamos para o aniversário da cidade? Gente, pense no dia que eu não estava animada para ir. Porque eu morava no serviço. Eu tinha que pegar o ônibus e ir para Senador Canedo. Nesse tempo era lá, ali nos condomínios, esqueci o nome dos condomínios. E aí ela falou assim, vamos, tal, vamos lá e tal. Falei, tá bom, Adriana. O nome da empregada era Adriana na época. Tá bom, Adriana, vamos. Aí ela foi e falou assim, vou te aguardar lá no terminal. Aí eu falei, então tá bom. Peguei e chamei o motoboy. O motoboy na época me levou até o terminal de Senador Canedo. Antes, quando eu cheguei dentro do terminal, quem eu vejo? A minha sogra. Dela, Eliene, tanto tempo. E ali, a gente conversando, estavam os 2 filhos dela e uma prima dela. Só que eles estavam num canto. E aí ela falou assim, eu quero te apresentar o meu filho, que eu tanto falei para você. E eu fui e falei assim, mulher, não estou querendo conhecer ninguém não. Não, vem cá conhecer. E a gente foi e falou assim, ela falou assim, ó, essa aqui é aquela pessoa que eu te falava, que trabalhava junto comigo, ele pegou na minha mão, a gente, opa, tudo bem. E a gente entrou dentro do ônibus e foi. E aí eles ficou no final do ônibus e eu fiquei no meio do ônibus junto com a minha amiga, conversando e tal. E ali a gente foi para o Magalhães, todo mundo junto, e ficou ali quando a gente estava andando. E ele foi e mandou a mãe dele dizer para mim que eu era uma pessoa muito linda, uma pessoa muito bonita. E eu falei, obrigado. E a gente lá conversando e tal, ele vinha pagar uma cerveja para mim e chegou perto de mim e falou assim, ó, você é uma morena muito bonita. E eu falei, obrigado. Quando a gente estava no meio lá dançando, meu esposo me virou e me meteu um beijo. E dali ele começou a botar a mão na minha cintura e ficou segurando a minha cintura. Dali a gente começou a se conhecer. E a gente, quando a gente começou a se conhecer, a gente ainda passou 15 dias se conhecendo. Aí a gente ainda foi para outro show, a gente ainda foi para o show da Paula Fernandes, ele pagou o ingresso, chamou, a gente começou a se conhecer. Quando eu cheguei para ele, falei assim, ó, eu quero te falar algo. Eu só quero uma coisa relacionada sério. E ele falou, tudo bem. A gente, com 20 dias, a gente foi morar junto. Olha o tanto que Deus faz o sobrenatural. Por quê? Porque minha mãe já orava para me sair deste mundo. Tinha uma pessoa que pagava o preço por mim, que queria que eu saísse deste mundo. E ele falou, tudo bem. E a gente foi, juntou, minha filha foi morar com a gente começou a morar com a minha sogra, a gente passou um tempo com a minha sogra, depois não deu certo, a gente se separou, eu e ela, e eu fui e falei para ele, ó, eu só vou ficar com você se nós morar num lugar só eu e você. Ele falou, tudo bem, e a gente começou a morar só. Quando foi certo dia, eu estava numa luta muito grande, eu não aguentava mais, a minha vida não andava para frente, eu só andava para trás, eu e ele, a gente trabalhava, e nada ia para frente. Um dia eu entrei numa igreja, chorando, muito chorando. Chamei, João, vamos na igreja? E ele, eu não quero ir e tal. Eu falei, vamos menos lá. Eu não esqueço como hoje. Eu entrei numa igreja, que era a pastora era mulher. É por isso que eu não critico pastora mulher. Porque era mulher a pastora. E quando eu entrei na igreja dela, eu entrei tão de cabeça baixa, porque eu tinha um sonho de pegar meu filho, que eu tinha deixado lá atrás. E neste sonho, eu sempre via eu cuidando do meu filho, eu sempre via com meus 2 filhos. E eu falava, Senhor, até quando eu vou viver? Eu queria tanto meus filhos, meus 2 filhos comigo. Nesse dia eu entrei, sentei no final da igreja, eu e ele. Quando eu estava de cabeça baixa, triste, Deus usou ela e falou assim, tem uma mulher aqui que entrou aqui dentro, de cabeça baixa, dizendo para Deus que não aguenta mais, que não suporta mais, porque já tem tanta luta que ela não tem aguentado. Deus manda te dizer hoje, se tu abrir o teu coração, Ele ceará junto contigo.
Gente, ali eu me derramei em lágrimas e Deus manda te dizer, vem aqui na frente, que é o último dia que tu vai sofrer e o que tu tá passando. Gente, eu fui lá na frente, eu só vi quando eu caí no chão. Meu esposo disse que eu gritava com tanto demônio. Ele disse que eu arranhava o chão, batia no chão, gritava. Ele disse que eu gritava e disse que via tanta coisa assim, ó, no chão, assim, ó. Quando eu levantei, ela pegou na minha mão, essa pastora. Eu senti uma leveza, eu senti tão leve, tão leve. Eu senti a paz do Espírito Santo. Eu senti o sobrenatural. Eu nem senti assim um nojo, perguntando assim para Deus por que eu fazia aquilo. Eu andava igual uma piriguete, igual uma mulher do mundo. E foi assim uma paz. E aí ela virou e falou assim, você aceita Jesus como nunca sabe? Eu falei, aceito. Eu aceito, que eu nunca tinha sentido uma paz tão grande que eu senti. E esta paz mudou a minha vida. Eu senti o sobrenatural de Deus. E aí eu comecei a trajetória. A trajetória de uma serva do Senhor. Tinha pedradas quando eu era do mundo? Tinha. Aí que a trajetória começou. Aí que eu fui conhecer verdadeiramente como era andar com Cristo. Meu esposo, ele não tinha retornado. Ele ainda não tinha aceitado. Eu comecei a trajetória sozinha. Eu comecei a ser ovelha, antes de eu ser pastora. Eu comecei a ir para a igreja, ir para o círculo de oração. Eu comecei a sentir o sobrenatural de Deus. Quando eu dobrava o meu joelho, eu sentia aquela paz muito grande. Eu sentia assim, leve, que eu comecei a ir para os pés do Senhor apresentar a minha casa, os meus filhos. E aí eu comecei a falar com Deus, chorar nos pés de Deus. Senhor, eu quero o meu filho. Senhor, eu queria tanto cuidar do meu filho tinha 6 anos na época. E quando foi um dia, a própria tia da pastora falou assim, eis que digo, não esqueça isso nunca, eis que digo que estou trazendo aquele que tu tanto pede para perto de ti. Eis que digo para ti, vou criar situação e vou trazer para perto de ti. Porque eu sou teu Deus. Foi a primeira vez que ouvi a voz de Deus na vida de alguém. Eis que digo que vou mudar a tua história. Eis que digo que vou te levantar neste mundo e vou fazer o sobrenatural na tua vida. Foi a primeira vez que eu ouvi na voz de Deus na vida por alguém, na vida de alguém, né? E quando ela terminou de entregar o recado, eu levantei, eu vi o agir de Deus. No outro dia, a avó do meu filho, que falou para mim que não dava ele por nada, ela falava assim, eu não te dou esta criança. Tu pode casar, pode ter outra vida, mas eu não te entrego mais. Ele vai continuar comigo. Vai ser o meu companheiro. Gente, ela mesmo ligou, a filha dela ligou e falou assim, ó, vem buscar o teu filho, que a mãe está doente. A mãe está muito doente. Termina de criar o teu filho. Ela foi e falou assim, Eliane, vem pegar o teu filho. Eu estou muito doente. Eu te disse que eu não ia dar ele, mas eu vou te entregar ele. Tinha 6 anos, meu filho, na época. Foi assim, ó, sobrenatural. Deus mudou toda a trajetória. Meu filho, eu busquei meu filho. Meu filho veio morar comigo. Hoje, meu filho tem 19 anos, mora comigo. E eu conheci um Deus que Ele pode todas as coisas. Aquilo que nós achamos difícil para nós, para Deus não é. Né? E aí, eu comecei a trajetória, Deus, meu filho veio. Eu comecei a ir para os pés de Cristo. Comecei a caminhar com Cristo. Todas as vezes eu ia para a igreja, chorava nos pés do Senhor. Meu esposo não era crente, meu esposo estava afastado. Meu esposo não queria ir para a casa do Senhor. Tinha dia que eu falava para ele ir, ele falava, não quero ir não. Ele preferia ficar na frente de uma televisão, no sofá, assistindo, do que ir para a casa do Senhor. Eu levava meus filhos, ia eu e meus filhos,
Meus filhos ficavam reclamando, falavam, mãe, eu não quero. Eu levava meus filhos porque, entenda, Deus, Ele determina nas nossas vidas que é nós que devemos ensinar os caminhos para os nossos filhos. A palavra dele fala que é nós que devemos ensinar. Ele ainda não tem autoridade de andar com os próprios pés. Meu filho tinha 6 anos, minha filha tinha 8, ia fazer 9 na época. E eu sempre levava eles chorando, dizendo que não queria ir, que não queria ir. Eu arrastava eles. Obrigava, porque eu falava assim, eu mando em vocês. Vocês estão debaixo do meu teto. Quando você tiver a idade certa, vocês determinam. Mas enquanto tiver essa idade, eu que mando em vocês. E sempre arrastando eles. Nós ia para ciclo de oração, nós ia para monte. Eu arrastava eles obrigada. Acordava eles 5 horas da manhã, chorando. Eu levava eles, trazia, fazia eles tomar banho e ir para a escola, que eu estudava de manhã. E meu esposo, ele começou a implicar comigo. Ele começou a falar, o que tem nessa igreja? O que tanto faz na igreja? Igreja para lá, igreja para cá. Ai, que negócio de monte. Faz um montinho de terra aqui na nossa cama e bota debaixo do teu joelho. Não esqueça, muitas vezes. Ele falou assim, se você quiser, eu pego um montinho de terra lá ali e boto e tu ora. Não foi fácil, não. Tem gente que quer que Deus entre assim, ó. Não é assim, não. Tem tempo para todas as coisas. Demorou o meu marido entender que Deus tinha algo maior para ele. E quando, um certo dia, eu virei para ele e falei assim, ó, preciso casar para batizar. Porque naquela época eu tinha sede de Deus. Eu tinha sede de Deus naquela época. Eu tinha uma vontade tão grande de fazer as coisas para o Senhor, porque quando a gente é um novo convertido, meu Deus do céu, é tão bom. E eu tinha vontade. E eu virei um dia para ele e falei assim, ó, eu quero casar para batizar, para participar do corpo de Cristo. Porque Deus fala que a gente tem que participar, porque senão a gente não entra no reino. E aí ele falou assim, não, tá bom do jeito que tá, nós já estamos morando junto, negócio de casar, melhor ficar do jeito que tá. Eu falei para ele, pois se nós não casar, nós vamos ter que separar, porque eu não deixo esse Deus por nada. Ele, não, tá bom do jeito que tá, não dá certo, é melhor nós ficar juntos. Eu falei, para os olhos de Deus, não tá, porque eu sou serva do Senhor. Não tem como, entendeu? Não tem como. Ou nós casa ou descasa. Mas só que aquela voz sempre falava assim, ó, ele é teu, eu escolhi para ti. Eu tenho coisas grandes para a vida de vocês. E eu falava, Senhor, pois se ele é meu, o Senhor tem que agir na vida dele. Porque se o Senhor levantou, o Senhor tem que fazer aquilo que eu acho impossível virar possível. Quando foi um dia, nós trabalhando, ele bateu a mão na mesa e falou assim, ó, então vamos fazer assim, se tu arrumar o dinheiro do casamento e a aliança, eu caso. Sabendo ele que eu já tinha dinheiro, sabendo ele que eu já tinha todo o dinheiro na minha mão. Quando eu falei, tudo bem, então, é a tua palavra? Ele disse, sim, é a minha palavra. Eu fui lá no cartório, peguei o papel para ele preencher e falei, tá aqui, olha aí. E ele virou assim pro nosso parceiro e falou assim, uai, pois a mulher tá falando sério mesmo? Essa mulher quer casar. Eu falei, agora você deu sua palavra, você vai ter que casar. E ali Deus trabalhou na mente dele. Falou, então, fazer o quê, né? Ou terminar de se lascar, enforcar logo de uma vez. E a gente... Mas isso, eu tinha orado. Eu tinha apresentado a Deus, eu tinha feito campanha, eu tinha orado nos pés do Senhor. Para Deus mover o coração dele, para ele entender que Deus tinha um propósito na nossa vida. E aí ele assinou, a gente foi, assinou tudo, pagou, comprei as alianças e a gente casou. Só que ainda ele não estava firme, não estava indo. E eu estava indo. Eu orei, busquei a Deus, pedi a Deus. E ele, quando foi um dia, ele levantou e falou assim, menina, eu tenho que ir nessa igreja, saber o que tem tão de bom. Ali ele conheceu o pastor. E ali ele começou a se apegar no pastor. E ele começou, Deus trabalhar no coração dele. E ali nós começou a trajetória, nós dois indo para a igreja. Começou a ir para a igreja, os meninos e tal e tal. Aí eu passei um tempo com o pastor. E aí o pastor foi embora.
para Tocantins, para lá. Foi abrir outra igreja, não deu certo, foi embora para Tocantins. E a gente foi para Aparecida de Goiânia congregar com um pastor. Chegando lá, também o pastor foi e falou assim, não, eu vou colocar vocês numa congregação lá no Senador Canedo, eu vou abrir uma congregação e vou voltar vocês lá. Vocês vão cuidando. E a gente começou. Ele consagrou a gente começou devagarzinho, cuidando da congregação. E o pastor foi embora e fechou a congregação. Aí a gente foi conhecer outro pastor, chamado Pastor Alex. Pastor Alex foi, consagrou nós. Nós já tínhamos sido consagrados na outra igreja. Aí nessa do pastor Alex, nós somos consagradas. Ele consagrou eu, a pastora, a meu esposo, a pastor. E a gente foi, abriu um ministério, que é o ministério que a gente tem hoje. E aí ele ficou com a gente ali um bom tempo. E aí ele foi e consagrou a gente a bispa, consagrou a bispa. E a gente se coligou. Ele foi para o ministério, um outro ministério dele, ele foi para outro ministério dele, e eu continuei no nosso ministério ali, em Senador Canedo. A gente abriu o nosso ministério, a gente foi rompendo, não foi fácil, porque o nosso ministério na época era numa área. Eu era muito criticada, eu era muito apontada. Tinha pessoas que gostavam de mim porque queria revelação. Tinha pessoas que não gostavam de mim porque eu era mulher. Até hoje, tem muitos que não gostam de mim porque eu sou pastora mulher. Só que não tem nada, não. Eu continuo rompendo. Eu continuo fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não está sendo fácil. Tem 9 anos que eu tenho esse ministério. É 9 anos que eu venho pelejando. É 9 anos que eu estou sendo apontada. É 9 anos que eu estou sendo julgada. Mas eu faço aquilo que Deus me chamou. Eu continuo rompendo. Junto com o pastor João, a gente tem sido uma caminhada, uma trajetória muito difícil na trajetória. A gente teve percas nessa trajetória. A gente teve felicidade também. Eu lembro que quando a gente abriu o ministério, era eu e minha irmã na época, pastora Eliette, era nós duas no ministério. Deus entregou para mim e para ela, nesse ministério. E a gente passou por muita luta junto, para a gente levantar. Tinha dias que nós chorávamos tanto, tanto. Tinha dia que a gente queria largar, porque a gente falava, não vamos aguentar, não vamos suportar. Nossos maridos ainda estavam meio balanceados, porque eles não aceitavam o ministério. Aquilo que Deus chamou e colocou nas nossas mãos. Mas nós continuamos. Eu quero dizer para você nessa tarde, não desista daquilo que Deus entregou nas tuas mãos, porque você vai pagar um alto preço. Você vai passar por um momento assim que você vai falar, Senhor, eu não aguento. Aguenta, porque o fardo dele é leve, não é pesado. É leve. E depois Deus tive eventos grandes no nosso ministério, aí Deus me levantou e mandou ir para Bonfinópolis. Fui para Bonfinópolis com meu esposo, a gente abriu outra congregação. Não foi fácil também não, igreja. Não foi fácil também não. Teve um momento que eu quis desistir. A gente abriu o ministério lá, em outra área também. Deus sempre bota eu em áreas, hein? E chegou um tempo que era só eu, meu marido e meus 2 filhos. Tava só nós 3. Tinha dia que eu chorava e falava, Senhor, eu vou voltar para trás. Eu já tenho um ministério. Eles falavam assim, você não vai. Você vai continuar aqui. Espera em mim. Meu esposo, ele gostou, ele não reclamou, ele gostou do lugar. Ele estava achando bom. Eu que não achei bom. Engraçado. Era eu. E Deus falava assim, você não vai sair daqui. Enquanto eu não determinar. Aí eu consegui ganhar 2 almas para Jesus, que hoje são minhas 2 ovelhas. Foi a primeira pessoa que Deus criou a situação e botou para me conhecer. E ali Deus começou uma área de libertação nessas vidas. E dali Deus começou a operar através dessas vidas. Foi chegando outras vidas, foi chegando outras vidas.
E Deus foi trabalhando. Aí Deus usou um vaso e falou assim, tira teus pensamentos de sair daqui. Me deu um ataque, usou esse vaso e falou assim, eu, Deus, vou te tirar deste lugar e vou te levar para outro lugar. E aí essa mulher foi e virou e falou assim, ó, Deus vai te tirar desta casa aqui, vai te levar para um lugar que eu vejo a casa no fundo. Tem um negócio na frente, isso aqui que é. E no outro dia aconteceu. Nós fomos arrancados da casa que nós estávamos e fomos para outra que tinha uma igreja na frente. E a gente alugou. E aí ali começou Deus trazer vidas. Mas isso Deus já tinha abrido a porta para a gente abrir, comprar um lote lá em Bonfinópolis, para a gente começar a construir um templo. E a gente começou a construir o templo. Só que na construção foi muito difícil. Tinha vezes que as portas fechadas, é muita guerra. As pessoas não querem ceder para ajudar a casa do Senhor. As pessoas falam assim, eu tenho gratidão. Tem não. Porque gratidão é você reconhecer que Deus é na tua vida, que Deus te abençoa, que Deus abre porta. E você tem que também abençoar a casa do Senhor. Abrir o coração para a casa do Senhor, não fechar o coração. Tem pessoas que fecham o coração para não devolver dízimo, para não dar oferta. Aí as bênçãos ela é trancada por causa de nós mesmos. Mas para a glória de Deus, Deus me abençoou naquele lugar, Deus abriu porta. Hoje a gente está com a congregação lá, graças a Deus. A congregação está lá, tem ovelhas saem, ovelha volta, eu sofro, choro, me entristeço, mas também me alegro, tem vezes que Deus manda pessoas para somar, pessoas, porque na igreja tem um joio e o trigo, sempre vai ter, porque não tem como Deus arrancar, né? Mas a gente rompe, né? E a minha trajetória, ela tem sido muito difícil, não tem sido fácil. Tanto que teve um momento que eu quis desistir. Eu quis fazer igual Elias. Um dia desse, me abateu uma tristeza muito grande. Não pelas percas, né? Eu tive percas em 2022 e tive perca agora em 2025. É muita opressão, tanto no mundo espiritual como no mundo normal. E você caça pessoas e pessoas que possam estar contigo, e não é qualquer um que vai estar contigo, não é qualquer um que vai te abraçar. É igual eu contei no testemunho. Na hora que você mais precisa, não tem muitos para te ajudar. Não tem muitos para estar ali com você. E tem coisas que no mundo espiritual, que não é fácil. O mundo espiritual é uma guerra sobrenatural. O mundo espiritual, ele tenta todo dia parar. Lembra que no começo eu falei que Satanás falou que tinha que me matar por causa que ele queria destruir uns projetos? Era esses projetos. Porque ele sabe além o que Deus vai fazer lá na frente. Ele sabia que Deus ia me transformar. Ele sabia que Deus, através da minha vida, ia vir muitas almas. Almas que iam se arrepender, almas que iam mudar, almas que iam se libertar. Ele sabia. E eu ia estragar os planos dele em muitas vidas. E Deus, ele me libertou. Hoje, aquela mulher que era mudana, hoje é serva. Hoje eu sou serva, verdadeiramente, porque pessoas criticam do jeito que eu ando, do jeito que eu visto, do jeito que eu calço, do jeito que hoje eu sou. Mas para mim chegar onde eu estou aqui hoje, tive uma experiência. E nessa experiência eu fui libertada. Libertada de toda vaidade. Hoje eu não sou vaidosa. Os demônios que colocam vaidade em mim, hoje eles não pertencem na minha vida. Hoje eu não tenho isso. Vaidade. Porque para você tem que ser pessoas diferenciadas. Pessoas diferenciadas. Ah, mas eu gosto. Eu falo que não é você que gosta. Ainda é vestígio que ele deixa. E esse vestígio, ele sai da nossa vida quando a gente decreta, que deixa o Espírito Santo de Deus guiar. Eu não sou pessoa de julgar, eu não sou pessoa de apontar. Se Deus falar, eu falo. Eu falo que Deus manda. Se não, se depender, você vai continuar. Entendeu? Porque Deus, ele agrada. Porque a palavra do Senhor fala que se sua veste ela estiver suja, você vai se sujar mais. Se ela estiver limpa, você vai se limpar mais. E, assim, eu me limpei de tudo que não agradava a Deus.
Então hoje eu tenho uma congregação que eu, Eliene, falo aquilo que Deus manda. Falo tudo que Deus quer, não escondo nada e eu sempre falo, a mentira não é de Deus. Então se Deus mandar tu falar, eu vou falar. Mesmo que você muitas vezes não goste, mas eu vou falar. Mesmo eu prefiro virar inimiga sua porque eu sou inimiga do adversário. Mas o diabo ele cega a pessoa para se tornar tua inimiga. Então eu prefiro falar aquilo que Deus mandar. E você muitas vezes ficar com raiva de mim. E Deus vai lá e sara. Mas é melhor você ouvir a verdade. Do que ouvir aquilo que não vai te agradar. Lá na frente não vai agradar a Deus. E o meu ministério, ele é de libertação. Eu mexo com libertação. Porque Deus me libertou do mundo, das coisas que não agradavam. Hoje eu prego a libertação. Muitos não gostam, mas eu falo. Sou rejeitada? Sou, não tem nada. Eu já nasci na rejeição. Para mim, isso não tem diferença nenhuma. Tem vezes que me abate, por quê? Porque nós somos ser humano, precisamos de pessoas, muitas vezes para contar, né? Mas eu sempre falo, quem é o nosso amigo é Deus. Ele é o nosso que nós pode contar as horas difíceis, que nós pode conversar coisas que a gente não conversa com alguém, a gente conversa com Deus. E tem um momento na nossa vida que a gente é ser humano, a gente vai tentar desistir. Por quê? Porque a carne muitas vezes ela quer falar. E a gente não tem que deixar ela falar. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus falar. Muitas vezes eu quis desistir. Quando eu mudei para onde eu tinha falado que a casa, que a igreja era na frente e a casa era no fundo, eu tive um processo com Deus. Eu quero te contar, é aí onde eu vou chegar agora. Eu acho que foi em 2023. Foi 2023? Foi em 2023. Eu fiz uma cirurgia. Eu tinha um problema na tireoide. Meu marido ele nunca quis que eu fizesse essa cirurgia. Ele sempre falava, amor, vai dar certo, vamos empurrando e tal, tal, tal. Só que minha mãe, ela é uma mulher que ela confia muito em Deus. Ela é mulher de fé. E aí minha família tem esse problema de tireoide. E eu tinha problema na tireoide, eu tinha 3 caroços na tireoide, 3 nódulos. E um dia minha mãe ligou e falou assim, minha filha, eu estou preocupada porque sua prima foi fazer um exame de pulsação e parece que ela está com câncer. E ele preocupou minha mãe. E um dia, 3 horas da manhã, ela sentou na rede e eu estava com os papéis tudo caminhado. Tinha feito os exames, tal, tal, estava tudo encaminhado. Só que o médico falou que não sabia nem quando ia me chamar, porque tinha muita gente para fazer cirurgia. E um dia, 3 horas da manhã, ela sentou na rede e falou assim, Senhor, vai adiante, tu é Deus que pode ir adiante. Vai adiante da cirurgia da minha filha. Se o papel da minha filha estiver lá embaixo, faz aquele homem subir para cima, tira a cirurgia da minha filha para fora. Antes da minha filha ter um câncer, Senhor. E chorou ali na rede, a oração dela, foi a única coisa. E levantou a mão para o céu e pediu a Deus. Gente, eu estava de agenda marcada, era em julho de 2023, no mês 7. Eu ia, dia 15, eu ia para Tocantins pregar numa vigília, gente. Quando dia 12, não, dia 11, meu telefone toca, 9 horas da manhã, e eles falam assim, dona Eliene, sua cirurgia saiu. A senhora pode vir dia 12, não, dia 13, nós vamos internar a senhora... vamos internar a senhora dia 12, 5 horas, e sua cirurgia vai ser dia 13, 1 hora, meio-dia. Já a gente vai internar a senhora. Moço, na hora, a minha mente, mãe. Eu falei, meu Deus, isso é coisa da minha mãe. Aquilo foi tão encabulado que parece que eu estava ligado no trono nesse dia. Eu falei, é coisa da minha mãe, só pode ser. Porque minha cirurgia não tinha nem ó. E você vê, Deus estava travando tudo. E aí, eu falei, amém. E meu esposo ainda falou assim, amor, você tem certeza? Eu falei, quero tirar isso aqui antes de virar um câncer. E tudo bem, era aniversário da minha filha, dia 13, eu desmarquei a agenda lá, falei, vou ter que, não posso perder, minha mãe orou e tal, e deu certo. Eu tinha ligado para minha mãe, falei, mãe, eu quero lhe perguntar uma coisa, a senhora falou com Deus? E ela, minha filha, eu falei com Deus, era 3 da madrugada. Eu falei, pois a resposta de Deus chegou, eu vou fazer a cirurgia amanhã, meio-dia.
Aí ela começou a chorar e falou assim, oh Deus, tu é fiel, fiel, aleluia. E começou a pular na unção lá e glorificar o nome do Senhor. E eu falei, pois é, eu tinha uma agenda, tive que desmarcar e agora eu vou ter que fazer a cirurgia. Só que uns dias antes, eu estava tão cansada, que tinha falado algo para Deus dentro do meu quarto, gritando. Eu fiz igual um menino birrento. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não quero ser mais pastora. Eu não quero cuidar mais de ninguém. O mundo me abandonou. Eu não quero mais. Chega. E comecei a gritar igual uma louca dentro de casa, meio-dia da tarde, dentro do meu quarto. Eu quero só sentar no banco. Deixa eu no banco. Eu não vou fazer mais obra. Eu não quero fazer mais nada. Eu estou cansada. Eu só quero sentar. Deixa eu sentada. Tira eu dessa carga. Isso aqui é uma carga. Eu fiquei igual uma louca, gente, gritando dentro do quarto. De tanta opressão. Meu irmão tinha morrido, eu não tinha muito apoio. Eu era apoio de todo mundo, mas eu não tinha apoio de ninguém. Eu me sentia só muitas vezes. Eu me sentia abandonada muitas vezes. Eu só chorava nos pés do Senhor. Eu falava, Senhor, eu só queria alguém. Eu tinha meu esposo, mas não era. Eu queria alguém ali para fazer coisas comigo. Falei, o Senhor me trouxe para este lugar, eu me sinto só, abandonada. E deu uma louca em mim dentro nesse dia. Me deixa de mão, Senhor, me põe neste banco, eu estou cansada, chega. Eu estou igual a menina rebelde, quero ficar rebelde. Aí minha cirurgia saiu. Fiz a cirurgia. No dia da cirurgia, eu estava até animada da cirurgia. E meio-dia eu desci para a sala de cirurgia. E quando eu entrei na sala de cirurgia, me chamaram e me deram anestesia. Quando eu tomei anestesia, sabe como começou a minha guerra? Foi na anestesia. Eles me entubaram. Eu, na hora, não era para me ter acordado antes da hora. Eu comecei a acordar. A minha alma estava saindo do meu corpo. Satanás tentou arrancar a minha alma na hora da cirurgia. Para você ver, o mundo espiritual não é brincadeira, igreja. Satanás foi astuto. Na hora da cirurgia, foi até assim puxar a minha alma. Quando começou os aparelhos ficar tudo fora do lugar. Eu só escutava assim, ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo. E eu estava tentando abrir o olho, eu estava tentando segurar a minha alma, eu, Eliene. Estava tentando segurar a minha alma dentro de mim. Eu estava tentando puxar a alma de volta. E aquela opressão, aquele bicho puxando assim, ó. Quando eu vi só aquele anjo fazendo assim, ó. Que dele sumiu, fez assim. E minha alma, e aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, só vi quando o médico fazia assim, ó. Puxou o cano assim, ó. O cano de uma vez. E eles coisaram a minha pressão de volta. Eu não consegui falar mais. Eu fiquei só apavorada. Eu só ficava assim, ó. Quando eles faziam assim, ó. A intubação saiu pra fora. E aí eles falaram assim, ó, ela vai ficar bem, ela vai ficar bem. Eu vi só os médicos puxando eu para um lado. E aquela coisa assim, ó. E eu de olho arregalado. E quando ali começou a minha peleja. Igreja, eu saí. Me tiraram, eu fiquei um monte de horas sozinha lá. Todo mundo saiu, fiquei numa sala. Eles falaram assim, não, vamos deixar ela voltar tudo certinho, aí nós vamos subir lá para cima. Quando aos poucos, tudo foi malamizando. Só o que acontece? Eu não falava. Eu não consegui falar. A minha voz não saiu. E eu ficava só... E não saiu. Aí o médico só falava assim, você tá me ouvindo, dona Eliene? E eu falava... E ele falava, você tá me ouvindo? Tudo bem? E eu... Aí ele falava assim, não, mas vai tá tudo bem. A gente vai subir você para a sala e tal. Você vai ver. Depois você vai voltar aos poucos. A gente vai subir. Eu subi. Meu esposo estava me aguardando. E ali, sentei. Eu não falava. Igreja, começou a minha luta ali. Eu não conseguia falar. Meu marido falava assim, tenta, amor. E eu... E nada. E eu falava...
E ele falava assim, mas você... Aí o médico veio, avaliou e falou assim, não, dona Eliane, você vai conseguir falar, espera. Aí a gente ficou um dia, no outro dia a gente veio embora. Ele falou assim, não, daqui 3 dias você fala. 3 dias. Eu continuava do mesmo jeito. Meu processo começou. Eu não falava, eu não conseguia comer direito. Cresceu uma infecção grande que uma papa. Eu vi a morte várias vezes vir até a mim. Chegou um ponto de eu chamar Jesus de Nazaré. Teve uma noite que eu passei a noite todinha chamando Jesus, chamando não, na mente, que eu não falava, era na mente. E falava, Jesus, tenha misericórdia. Eu não conseguia respirar direito, eu não falava. Meu esposo falava, está errado, amor. Minhas obreiras falavam, pastora, mas isso é estranho. Eu não falava direito, não saía só... Quando eu ia para a igreja, me dava oportunidade, eu não conseguia. Pessoas falavam assim, ó, Deus está te curando hoje. Tocava na minha garganta, eu continuava do mesmo jeito. Quando foi um dia, dentro do meu quarto, eu chorando, que meus filhos não entendiam, que eu pedia água, ninguém entendia. Eles não entendiam, eu só chorava. Igreja, foi 2 meses chorando, 2 meses em desespero. Quando foi um dia, eu deitada, conversando com Deus, falei, Deus, por que eu não falo? Até o próprio médico achou esquisito, porque eu não estava falando. Deus virou assim e falou assim, lembra quando tu gritou para mim e falou que não queria mais a minha obra? Lembra naquele dia que tu estava no quarto igual um menino rebelde? Lembra que tu falava assim, não quero mais, tira de mim? Lembra, minha serva? Pois é. Sabe quem te colocou no deserto? Eu, teu Deus. Sabe por quê? Porque tu disse para mim que não queria mais. Tu me rejeitou. Tu não queria mais aquilo que eu te entreguei. Por quê? Só por causa do ser humano? Pois é, minha serva. Pode vir muitos dizer, botar a mão em você e dizer que eu estou curando. Você não vai ser curada. Você vai ficar comigo no deserto até você entender o que eu tenho para você grande. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E ele falou assim, lembra quando você falou para mim que queria ficar no banco? E aonde é que tu está hoje? Onde é que tu está sentada hoje? Falei, no banco, Senhor. Só no pensamento eu falava, no banco. Ele falou, pois é, você não queria estar no banco? Você não queria sentar no banco? Você está no banco. Você está sentada no banco. E eu falei, Senhor, mas eu não quero ficar sentada no banco sem falar. Ele disse, não, tudo tem um propósito. Você me pediu para sentar no banco, mas só que no banco tem consequência. Eu gerei essa consequência para ti. Você não queria o banco? Pois é, você vai ficar no banco. Só que você vai ficar no banco sem falar. Aí eu fiquei sem chão. E eu falei assim, Senhor, então devolve a minha voz, que a partir de hoje, aonde tu mandar ir, eu vou. Aonde tu falar, para me falar, eu vou falar. Eu não vou largar o ministério. Eu vou continuar fazendo a tua vontade. E Deus caladinho. Deus não falava nada. Nada, nada. Quando foi um dia, eu na minha igreja, sentado no banco, um obreiro meu foi cantar um hino. Ele cantou um hino, igreja. Um hino que estava falando sobre o que eu estava passando. Eu te coloquei no deserto, porque tu queria largar aquilo que eu te entreguei. E do jeito que ele ia cantando, Deus ia falando. Aí Deus falou assim, através do hino, te dou mais uma oportunidade, se tu levantar a tua mão e dizer, eis-me aqui, eu não abandono o ministério que tu me entregou. Eu devolvo a tua voz. Eu levantei a minha mão para o céu e falei, Deus, eis-me aqui. Eu não vou largar aquilo que tu me entregou nunca mais. Eu quero voltar a falar. Eu quero falar, gritar e dar glória e dizer que teu nome é santo, é sagrado, que tu é maravilhoso. Quando eu levantei a mão para o céu, a primeira coisa que eu fiz,
que sai a minha voz, eu dei um glória. Eu dei glória a Deus, a minha voz. A partir dali, a minha vida mudou. A partir dali eu entendi que eu conheci um Deus que pode todas as coisas. Que quando eu penso em desistir, quando eu olho para o mundo e vejo o mundo me julgar, por causa do homem eu quero desistir, Deus ele faz eu lembrar daquela promessa que ele fez. Eu sempre falo algo, tem gente que me critica quando eu falo assim, mas eu falo porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando eu falo assim, prefiro muitas vezes estar na mão do inimigo do que na mão de Deus. Porque da mão de Deus é Ele que vai decidir o dia que acaba o teu deserto. E o inimigo, Deus vai usar uma pessoa para ir até você e colocar a mão e cair por terra. E na mão de Deus, meu filho, dói. Você derrama lágrima como você nunca derramou. E Deus ainda falava assim, ó, você tem nações para ganhar para mim. Você tem que colocar de pé. Porque através da tua vida, tem vidas que vai ser curada, tem vidas que vai ser liberta, tem vidas que vai saber que eu sou Deus, tem vidas que vão me reconhecer. E aí eu entendi que através daquilo ali, Deus tinha muito mais para fazer através da minha boca. E eu não desisti do meu ministério que Deus me entregou. Então não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Não olha para a dificuldade, não olha para a luta, não olha para nada. Se Deus te chamou, vai, rompe, porque o homem vai tentar te paralisar. Mas quem te chamou é maior para fazer. Eu sempre falava que um dia eu vinha estar nessa rede aqui. E eu estou aqui, passou muitos anos, mas Deus cumpriu na minha vida. Se eu tivesse parado, se eu tivesse feito aquilo que o diabo queria, desde o começo que eu falei do meu testemunho aí, ó, o diabo queria encerrar os planos de Deus na minha vida. Ele queria me matar naquele dia, porque ele queria parar isso aqui, ó. Ele sabia que Deus tinha coisas grandes para mim. Então eu quero te falar, você que está do outro lado, não desista, não deixe, faça por amor a Cristo, porque Ele é Deus na nossa vida. Hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou mulher de Deus, para muitos eu não sou, mas para muitos eu sou. Porque quando Deus ele me usa, Ele vai determinar o tempo que Ele vai fazer. É o tempo dele, tem vezes que Deus age rápido, mas tem vezes que Ele demora. Porque Ele sabe o tempo de entregar a vitória. E você que está do outro lado, entenda, essa trajetória que eu tive com Deus foi o preparamento de Deus. E o preparamento de Deus é Ele que sabe o tempo certo. E eu ali entendi. Quando Deus devolveu a minha voz, eu voltei a pregar, eu voltei a falar, eu voltei a fazer o evangelho de Deus, eu voltei a ganhar almas para o reino. Eu voltei a ser o que eu era, aquela Eliene. Mesmo predejada, mesmo humilhada, mesmo muitos não gostando, do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, eu continuo. Porque quando chegar lá no reino, eu quero ouvir Ele dizer assim, que eu agradei Ele nesta terra, que eu fiz aquilo que Ele mandou. Por esses dias eu peguei muita ataca. Deus fala assim, até onde tu vai olhar para o homem? Pare de olhar para o homem. Olhe para mim, que te chamei para algo maior, para a vida ser alcançada. E eu sei que através disso aqui, vidas vão ser alcançadas. Você vai chegar lá, você vai romper. Eu quero profetizar que você vai conseguir. Você que se acha pequenininho. Muitas vezes eu achei eu pequenininha. Muitas vezes eu olhava aquelas pessoas que se acham. Né, que falam assim, você não sabe de onde eu saí. Você não sabe de onde eu vim. Mas eu quero te dizer, não importa de onde você veio. Tem gente que conta a sua vida assim, ei, não é de onde você veio. É o que você vai fazer a partir dali. Não se sinta pequena, não se sinta assim incapaz. Porque quem capacita é Deus, quem vai fazer é Deus, quem vai falar é Deus, nós não somos nada. A palavra do Senhor está aí para nós ser direcionada, mas quem vai fazer é Deus. Quantas vezes eu me senti pequena, mas sempre quem fez foi Deus. Tem pessoas que não voltam para contar o testemunho, o que Deus falou através da minha boca. Mas eu não falo, não tem nada não, Senhor. O importante que o Senhor está fazendo nessa terra. O importante que o Senhor está falando.
E eu quero falar para você do outro lado. Tem vidas do outro lado que Deus manda te dizer: não desista do que Ele tem para você. Não olhe para o seu passado. Não olha para aquilo, não. Olha para frente. Deus manda te dizer: olha para frente. Não olha para sua casa, não olha para o seu marido, não olha para o seu filho. Olha para aquilo que Deus te chamou. Eu vejo pessoas aprisionadas, ministério parado, ministério porque tem olhado ainda para o homem. Deus manda dizer: não olha para o homem, olha para Cristo. Porque Cristo é contigo. Não se sinta pequeno. Se levanta, faz o evangelho do Senhor. O teu testemunho vai santificar muitas vidas. Tem vidas que dependem de você, depende de mim. E através da tua vida, vidas vai ser libertas. Deixa o homem julgar, deixa o homem falar, deixa o homem se levantar. Mas Deus está aqui para bater aquele que se levanta contra o seu servo. Então eu falo para você nessa tarde: levanta a tua cabeça que se sente pequeno, rompe em fé, faz a vontade. Deus já te deu autoridade para fazer o evangelho do Senhor, porque tem vidas que precisam de mim e você ainda nessa terra. Jesus está voltando, igreja, e nós temos que levantar e fazer o ide do Senhor. Não é se apresentar e nem querer fazer, é levantar e fazer para o Senhor. Esses dias nós fomos para Brasília falar do evangelho, ajudar o próximo. É assim que Deus quer. Levanta e anda e faz para Cristo. E foi assim que eu fiz. Eu deixei Deus fazer através da minha vida e continuo fazendo. Então eu falo para você nessa tarde: faça, levante, pregue o evangelho, se levante perante a Deus e vai fazer a vontade de Deus. E hoje eu sou uma nova criatura, sou uma mulher que tem feito a vontade de Deus, tenho me erguido dia após dia. Não tem sido fácil, porque o evangelho do Senhor não é fácil. Ele nunca falou que era fácil, mas se levante, porque é Ele que sustenta, é Ele que faz. Amém? Gostaria de orar, por vidas, levantar agora, quero orar por vidas. Queria profetizar nas vidas que estão do outro lado. Esse é um pouco da minha história. Pega para você, entenda, quem te chamou te capacita. Amém? Então, Deus, Ele é fiel para cumprir as nossas vidas. Vamos orar nessa tarde. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero apresentar estas vidas aí do outro lado. Meu Deus, toma nas tuas mãos. Pai amado, Pai querido, que cada dia mais, Senhor, Tu venha dar direção. Que cada dia mais, Senhor, Tu venha fazer a Tua vontade. Pai amado, Pai querido, quebrando, meu Deus, todo embaraço, toda palavra de maldição, toda inveja, tudo que não provém de Ti, Senhor. Eu não conheço, Senhor, estas vidas, mas Tu conheces. Pai amado, Pai querido, fortalece, Senhor, vai tirando todos os desânimos, tudo, meu Pai, que tem tentado parar o Teu servo. Pai amado, Pai querido, eu declaro nessa tarde que o mal não prevalece, palavra de maldição não prevalece, Pai amado, nem feitiçaria, nem macumbaria, Pai amado, nem oração contrário, porque eu creio, Senhor, que pessoas do outro lado, meu Deus amado, Deus querido, vai entrar, Senhor, e fazer a Tua vontade. Pai amado, Pai querido, eu te peço nessa tarde, vai encontro, vai na frente, vai tirando os embaraços. Meu Deus, entra nos lares. Pai amado, Pai querido, entra, Senhor, em onde eu não posso entrar nessa tarde, fortalecendo Teus filhos, tomando nas Tuas mãos. Pai amado, eu te peço nessa tarde, seja com Teu povo, seja com a Tua igreja, guarda e livra de todo mal. É o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.